Bom, boa noite. Acho que já tem um bocado de gente olhando aí. É a primeira vez que eu faço esse trem, então o que vai ter de erro aqui vai ser um negócio assustador. Mas a tentativa é de fazer. Eu não sei como é que eu acho a Fabrícia aqui, mas eu vou descobrir. A tentativa é a gente discutir um bocado a respeito do que foi, do que aconteceu na Itália, na verdade, né? Não do que foi, o que está sendo, na verdade, né? A Fabrícia, enquanto ela não entra aqui, enquanto eu entendo como é que eu faço para achar ela aqui também, provavelmente nós vamos demorar meia hora para eu achar ela aqui. A Fabrícia formou comigo na minha primeira graduação, que é fisioterapia. Ela, ela perfez um caminho completamente diferente de todos nós. Ela ganhou o mundo imediatamente, foi parar na Itália, então tem 15 anos que está lá, está vivendo a realidade da doença num epicentro grande da doença, numa cidade um pouco mais afastada, vai inclusive. Minha capacidade é muito grande. Vamos ver se foi, eu acho que foi. Adenilton Rampinelli. Ótimo. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Estava eu aqui explicando quem você era aos meus olhos. Aos meus olhos, uma grande colega de faculdade, de centro acadêmico, que ganhou o mundo, foi embora para a Itália, as coisas acontecendo de uma maneira muito como um rio correndo. E Fabrício ganhou o mundo de uma forma muito legal. E ela é uma das grandes responsáveis por eu ter coragem de falar da Itália do tamanho que eu estou conseguindo. Fabrícia, quem é você por você? Se apresente para as 60 pessoas. Henrique, para começar, está tendo uma diferença de áudio, está tendo um pouco de bloqueio. Se interromper um pouco aí, se avisa. Então, eu sou Fabrícia Faé, como você já tinha citado antes. Me formei em fisioterapia junto com você, na MScan. Já são 14 anos de Itália. Na verdade, eu me formei, estive no Brasil só por um ano como fisioterapeuta e logo vim para a Itália. Então, eu tenho mais tempo de Itália do que de Brasil. Hoje, praticamente, eu não tenho nem noção da realidade da profissão no Brasil, porque praticamente eu não atuei aí. Então, 14 anos aqui, atuo na área de dermatofuncional, onde eu sou sócio proprietária de uma clínica de estética, a Mod Física. Aqui eu estabeleci vínculos, fiz a minha família, tenho um filho de 10 anos que está comigo, do meu lado, para me dar apoio moral. E sou esposa, tenho um marido que continua trabalhando aqui, apesar das dificuldades, e o que me dá também mais respaldo para falar das dificuldades, até mesmo com o ambiente laborativo. Porque eu estando em casa, porém ele estando trabalhando, dá mais visão do que está acontecendo até externamente. Bom, acho Tá que eu me bem, apresentei. tá bem. Eu vou tentar responder a todos que estão aí, começando por uma pergunta que apareceu ali: qual é o tema da live? O tema da live é a gente entender o panorama sociocultural, econômico e da saúde do que está passando a Itália. Lembrando que a Itália está com 130 dias à nossa frente em relação à doença. Fabrícia, conta para mim mais ou menos como foi o movimento demográfico dessa doença, senhor. Como surgiu, os primeiros casos, qual foi a comunidade mais afetada, qual foi a região da Itália mais afetada, afetou mais alguma do que outra, dá um panorama geral do que foi a doença em relação ao movimento dela aí, por favor. Para começar, Henrique, eu queria deixar claro assim, uma coisa que é primordial, que ter noção do que aconteceu em termos de tempo, em termos de o que estava acontecendo, só foi possível realmente depois do lockdown. Por quê? Porque nesse meio tempo tudo estava acontecendo normalmente, a vida estava indo para frente, então você não tinha muita noção do que estava acontecendo, porque as coisas eram noticiadas, mas muito superficiais. Então a gente só foi ter noção e a ficha só caiu quando falaram, vocês têm que fechar, porque a partir de amanhã ninguém mais trabalha. Então aí eu fui pesquisar em relação a tudo isso, e aí eu recolhi assim, alguns números exatos daquilo que foi o contágio dos primeiros casos. Então, assim, 29 de janeiro foi o primeiro
a chegada de um casal de chineses turistas que desembarcaram em Roma com sinais clínicos da patologia. Então, eles foram encaminhados diretamente para o Instituto de Roma, que foi constatado no dia 30 de janeiro a positividade para o vírus. Ok, dia 30 de janeiro. Daí, até desenvolver uma doença, ninguém falava mais nada. Porém, dia 26 de fevereiro, praticamente, eles foram decretados curados. Porém, dia 18 de fevereiro apareceu o primeiro caso de contágio secundário, que eles falam. Ou seja, o primeiro caso italiano, daquele famoso paciente zero que ninguém sabia de onde tinha vindo, que foi a Codogno, na província de Lodi, na Lombardia, 18 de fevereiro. Mais ou menos em contemporânea, a gente tem o caso de Voelgânio, que foi 21 de fevereiro, e aí um pouco começou a alarmar, porque são duas pessoas idosas, o primeiro de Codogno veio a óbito, e logo depois veio o paciente de Voelgânio, e aí acendeu um alarme do tipo, pode ser que alguma coisa a mais aconteça. Porém, até então, não tinha nada acontecendo. Digamos que Lodi é a Lombardia e Voelgânio é Padova, no Vêneto. Ou seja, duas regiões no norte da Itália. E são os lugares que, com a maior população idosa e a locomotiva econômica do país, digamos assim. Mas até então ninguém parou. Nós estamos falando do dia 30 até o dia 20, do dia 30 de janeiro ao 20 de fevereiro, ninguém parou. Na verdade, ninguém sabia que essa doença estava se alastrando desse tanto. Exatamente. É por causa, para quem está escutando, o que Fabrício está falando é o testemunho do período de incubação. São os 12 dias que nós estamos falando. Dessa mulher que chega da China até a catástrofe ser montada, são 12 dias que ela estava passando para Deus e o mundo. Não, e que só começa a aparecer depois. Na verdade, Henrique, não foi esse casal que trouxe o vírus. Depois eles foram pesquisar esse paciente zero de Codogno, como tinha sido o contágio dele. Porque se ele era um paciente que não tinha entrado em contato com esses turistas, como é que ele pode ter sido contagiado? E aí se teve a hipótese de uma pessoa da Alemanha que teve contato com pessoas na China um período antes e que esteve em Codogno. Ou seja, uma transmissão própria, não direta, tipo, pessoas que não se conhecem, que se falam mal apenas e se contagiaram. Agora, Fabrício, deixa eu perguntar uma coisa. Teve região com mais acometimento do que outra? E se teve, por que teve mais do que outra? Tem, e a gente chega lá, vamos um pouco... O que acontece? Hoje, a Lombardia é a região mais afetada. A região mais afetada por diversos motivos. Eu acho que, assim, se a gente for tentar elencar por quê, primeira coisa, o vírus chegou num período em que nós estávamos vivendo inverno. O inverno aqui não é um período no qual a gente abre as janelas, sabe, que a gente vive um momento, um ambiente arejado. Não é assim. Aqui o inverno é todo mundo fechado, até porque a gente tem um sistema de escaldamento do ambiente. Se você abre a janela, você perde na qualidade do escaldamento. Então, você tem que fechar tudo. Outra coisa que acontece, a população do norte da Itália é anciã, é de idosos. Então, é uma população que prevalece. E pessoas que, de repente, já tenham outros problemas. A grande maioria dos idosos tem outros problemas. Então, e tem uma relação com cuidar dos netos. Lembra que você falou algo para mim do tipo, assim, é cultural? Os avós, eles são imprescindíveis no acompanhamento das crianças hoje aqui. É uma economia que gira em torno que os pais vão trabalhar porque as crianças ficam com os avós. Então, precisa dessa população, digamos assim. É muito basada em cima dos avós. Entendeu? Então... Tá, Fabrício, e deixa... Desculpe que às vezes parece que eu estou cortando, mas não, é que eu estou preocupado com o tempo. Deixa eu perguntar uma coisa.
Tá bom, lá pelas tantas, que você vai falar para nós mais ou menos a data, até porque eu quero saber há quanto tempo, qual foi o primeiro mandamento governamental, assim, ó, qual foi a primeira, gente, vamos fazer tal coisa? Foi lavar a mão, fazer máscara, Não, parar um pouco, fechar comércio, parar de sair na rua, ou foi lockdown de cara? não, não. Então, assim, a primeira coisa foi, eles limitaram, porque aproveitou o feriado de carnaval, porque ainda que não se festeje o carnaval, as crianças não vão para a escola. Então, ali, eles decretaram que as crianças não voltariam para a escola logo depois do carnaval. E aí foi uma série de medidas, tipo assim, até o dia 25 de fevereiro as crianças estariam, até o dia 23 de fevereiro as crianças estariam em casa. Então eles alongaram aquela semana toda até o domingo sucessivo. Quando chegou na sexta-feira eles já falaram, não, vai ficar toda a semana em casa. E até aquele momento, início de março, era só as crianças em casa. Ninguém sabia o que teria a mais. Quando foi eu tenho todas as datas escritas aqui, dia 8 de Março. março, eles decretaram que a partir do dia 9, o norte da Itália seria decretado zona vermelha, que a gente chama de zona rossa, ok? E aí eles falaram, a partir de hoje, fechamento. Porém, fechamento, ninguém entendeu exatamente o que era um fechamento. Fecha todo mundo, fecha só alguém. Como é que vai ser isso? Então, assim, um pouco foi trabalhar, outro pouco ficou limitado. As crianças estavam em casa e aí o governo sentiu a necessidade e do dia 10, dia 9 próprio, não, escusa-me, foi dia 9, eles fizeram um decreto e o resto a casa. Ou seja, eu fico em casa. Que aí foi o Entendi. lockdown Nessa, completo. O lockdown da Itália completo inteira. foi decretado no dia 9, que a partir do dia 11, tudo foi fechado. Aí eu digo tudo. Tudo o quê? Todas as atividades de bens não essenciais, de não primeira necessidade. Só ficava aberto farmácia, supermercados e gêneros alimentares, e bens de primeira necessidade. Essas eram as atividades autorizadas a estarem abertas. O Tá bem. resto, tudo Tinha fechado. Ótimo. Fabrício, deixa eu te perguntar. Nessa hora que ele fala assim, para tudo, como é que vocês estão em relação a leitos de UTI, de enfermaria? Como é que vocês estão em relação ao serviço de saúde? Principalmente nas áreas críticas. Porque depois eu queria que você explicasse aquilo que você explicou para mim, que tem cidade que quase não teve caso, porque o prefeito bancou, porque o governador bancou. Mas quando ele fala isso dia 9, dia 11, como é que vocês estão em relação ao serviço de saúde? Começamos Já estão hoje? colapsados? Não. Lá no dia Aquele 11 você já momento, tem não. colapso? Não, não, não. Ainda tinha vaga. O colapso, na verdade, ele aconteceu depois. Porque eles viram que o número de contágios estava aumentando muito e eles já previam que, de acordo com a proporção que estava crescendo, não teriam mais os posto livre em terapia intensiva, respirador e aquilo que fosse. E, digamos assim, chegou a um colapso, porque nós tivemos que comprar outros respiradores, eles tiveram que produzir, digamos assim, novos lugares em hospitais, porque eles tiveram que reestruturar hospitais em 5 dias, fazer hospital novo, digamos assim. Então, foi É, todo um mecanismo que foi criado. É verdade que a minha realidade aqui no Vêneto, digamos que ela esteja melhor do que na Lombardia. A Lombardia é um pouco mais crítica e digamos que até hoje ela é mais crítica. Digamos que até pouco tempo, essa semana, esse final de semana, eu estava escutando, praticamente ainda tinha 41% da população que não tinha entrado em lockdown. Então, assim, eu, quando a última isso, vez que eu falei com você, os metrôs estavam cheios, eu porque as lembro que você empresas não falou. estavam dispostas a fechar completamente. Ontem eu assisti uma entrevista do Dr. Massimo Galli, do Hospital de Sacco, de Milão, em que ele falou que, ao ver dele, a Lombardia, para repartir, vai ser mais complicado do que para o resto da Itália, porque enquanto no Vêneto nós tivemos a disciplina e a responsabilidade de parar, Meu Deus.
outras regiões não tiveram. É verdade que tem regiões que a gente reparou, que a gente viu, tipo na Sicília, o contágio foi muito menor. Isso surpreendeu. Porém, Henrique, a gente fala de condições climáticas muito diferentes. Não são pessoas que são enclausuradas, então, de repente, tem muito mais ventilação. Então, de repente, tem muito mais outro tipo de ambiente que não propicia uma proliferação. Entendeu? Eu acho que, particularmente, essa difusão maior aconteceu porque foi num momento em que, em silêncio, o vírus se propagou. Tem essa diferença de tempo também no contágio. O contágio no sul ele aconteceu muito depois do que no norte. Então, quando o norte acordou, o vírus já tinha se espalhado. Tá bem, mas o que me preocupa para quem está assistindo, principalmente para quem não é médico, é o seguinte. Fabrício está falando que o lockdown, o fecha tudo da Itália, foi quando eles perceberam que o bicho ia pegar. 99% dos leitos em Belém, no Amazonas, na região norte e nordeste do país, já está ocupada. Então, nós já estamos atrasados em relação ao lockdown, que possivelmente nós não vamos fazer nesse país por conta de política pública. Então, é muito preocupante. Eles tiveram aqueles números absurdos de 24 horas de mortalidade de 800, 850 pessoas, com essa cabeça aí, ó, colocando 60% de pessoas em casa, pelo menos. Hoje, em Vitória, você tem 50% pelas análises, né? Então, os nossos números são piores. É que a gente não consegue, Fabrícia. No país, nós não estamos conseguindo gerar número. E aí vem uma pergunta do Adenilton muito importante, que é, como política pública, quando o cara falou assim, vamos testar a população, ele testou? Vocês conseguiram escutar as pessoas falarem assim, vamos lá passar no drive-thru, ou então lá onde você está falando, na Lombardia, existiu essa preocupação de checar, inclusive, o assintomático? Assim, eu volto atrás para te falar da região Vêneto. No Vêneto aconteceu que o presidente da região, ele decidiu de fazer os testes a todo mundo. Então, como a Padova, Voelgâneo, que é de Padova, é na região Vêneto, então o presidente decidiu que ele faria o teste em toda a população do município. São 3.000 habitantes. Ele decidiu, nós vamos fazer o teste em todo mundo e 14 dias depois nós vamos repetir o teste. Mas ele tinha 3.000 habitantes também, para ele isso aí foi... Porém, isso, digamos que foi... 3.000 ou 3 milhões? Pioneiro, 3.000. É um município. Tá. Voelgâneo, município. E digamos que todo mundo falou, esse cara é maluco. Porque o que ele vai gastar para fazer 3.000 testes assim, do nada, não serve, é exagerado. Porém, ele gerou dados para estudos muito importantes. E que aí eu vou falar depois com vocês. Então, Voelgâneo foi pioneiro nesse sentido, que foi onde morreu o segundo paciente. Ok? E aí eles conseguiram determinar que a taxa de replicação do vírus era de 3, então era de 1 para 3. Eles determinaram isso. Eles determinaram que 43,2% dos positivos eram assintomáticos e contagiosos. Isso a gente está falando de fevereiro. Isso a gente está falando de fevereiro. E eles descobriram que a presença do vírus só foi possível ser descoberta depois de 3 semanas de difusão. Ok? É isso aí. Então aí eles já tinham chegado a 33 pacientes, dos de cui 30 eram assintomáticos. E aí o que o presidente Vêneto decidiu? A partir de hoje vão fazer teste a todo mundo. Não me interessa quanto que eu vou gastar. Eu vou fazer teste em todo mundo. No início, todo mundo olhou e falou assim, esse cara é maluco. Maluco. Porém, hoje, ele está sendo admirado e até ele fala, eu estou seguindo aquilo que foi a linha guida de Coreia do Sul. Porque quanto maior o número de testes eu tenho, maior a possibilidade de saber quantos são os positivos assintomáticos, porque eles são, no caso, possíveis transmissores do vírus. Todas as suas ações são decorrentes da capacidade de testagem, que no Brasil vai ser muito pequena, infelizmente.
De Então, novo, assim, nós estamos atrás. Essa é a minha ideia. Na verdade, essa live é para a gente comparar, para ver se a gente consegue encostar no outro mais ainda, para ver se a gente consegue cutucar o cara que está do lado, para ele perceber que o cenário para nós, ele não é um cenário melhor do que a Itália, que é dito não. um país que não controlou a doença. Quem não Na vai controlar verdade, somos nós. eu acho assim, Henrique, hoje que a gente vê o que está acontecendo na Europa, eu não concordo muito, não, porque eu acho que a Itália, talvez no início, ela tenha um pouco subliminado o problema. Porém, quando viu a potencialidade do problema, ela teve a Se capacidade de organizou. frear, de se organizar e frear. O que aconteceu? Com os primeiros lockdowns que a gente viu foi Codogno e Voiogânio, esses dois pequenos municípios onde tiveram os primeiros casos, o número de contágio foi azerado. O número de pacientes foi azerado só com o lockdown. Entende? Então, hoje eles se consideram privilegiados, porque hoje eles podem voltar a uma vida normal, porque eles, antes de todo mundo, fizeram lockdown. Mas Justo. lockdown, viver isso é muito complicado, porque... Isso. Aí, peraí, deixa eu perguntar. Primeira coisa, tem quantos dias que você está em casa, em lockdown, e o que quer dizer para você o lockdown? O que você pode fazer, o que você não pode? Tem quantos dias e o que você pode e o que você não pode? Allora, lockdown quer dizer, você está em casa, você só pode sair por uma emergência que seja realmente emergência, ou supermercado, ou farmácia. Em quais condições? O mais perto da sua casa. O mais perto da minha casa, de que modo? O governo preparou módulos, assim, que esse é um módulo que eu queria mostrar para vocês. É uma autocertificação, porque se no caso porque tem barreiras da polícia, né? Eles podem parar, e aí eu tenho que declarar de que eu não sou contagiada, que eu não tenho vírus, que eu tenho consciência daquilo que eu tenho que fazer para prevenir contágio. Eu sou obrigada a sair de máscara e luva. E se eu não estou com a luva, eu tenho que ter álcool gel comigo. Ok? Isso significa lockdown. Se eu for parada em um bloco da polícia distante da minha casa, eles são autorizados a me multar. Porque eu não deveria estar longe da minha casa. Se eu tenho supermercado perto da minha casa, por que eu estou longe de casa? Entende? Mesmo no carro, mesmo no carro, É dentro do claro, carro. dentro do carro. Eles me param quando eu estou dentro do carro. Fantástico. Então, se eu paro, e se eu for parada, eu tenho que completar todos esses dados, tudo que for. Isso vai para o Ministério do Interno, em que eles vão recolher todos os meus dados, entendeu? De que eu fui parada naquela hora e quais eram os meus motivos pelos quais eu fui parada. E Fabrício, tem quanto tempo você está nessa situação? Nós estamos nessa situação desde o dia 11 de março, ou seja, 41 dias, 42 dias, que nós estamos vivendo assim. Tá bem. E Fabrício, como... Desculpa, pode falar. Só para te interromper um minuto. A gente de vez em quando escapa um pouco de italiano, mas vocês me perdoem, porque eu fico me corrigindo e policiando. Assim, quando eu estava falando da região Vêneta, que assim, o nosso presidente foi realmente peitudo, que ele peitou todo mundo, eu vou fazer teste, eu vou fazer isso. Nos primeiros momentos não tinham máscaras, não tinham luvas, não tinham. Então ele, de algum modo, ele deu um jeito de providenciar máscaras junto com algumas fábricas, alguns produtores aqui. Eles desenvolveram um desenho de uma máscara e junto com a Proteção Civil, eles distribuíram de casa em casa o saquetinho com máscaras para a população. Então, a Proteção Civil, ela passava de casa em casa e a região Vêneto desenvolveu essa máscara. É um TNT grosso e que você... Fantástico. É difícil porque ela é assim, então, Descartável. digamos assim, é descartável, porém é um material de TNT muito grosso que a região Vêneto
recebeu de doação, isso aqui é material de doação das empresas que produziram, que Fantástico. desenvolveram o desenho da máscara, porque já que não tem, eles tinham que providenciar. Porque a população seria obrigada a sair com esse dispositivo. Justo. Então, é isso aí. Só saiu com essa máscara aí e todo mundo é obrigado a usar. Se vai ser essa do governo, se vai ser outra. Hoje nós temos esse tipo que já vende em farmácia, que é de um tecido que é já mais maleável, é lavável, porque a partir de quando tudo abrir, nós já sabemos que isso vai ser obrigatório. Até quando? Ninguém sabe. Até com Até antes de vacina quando? ou todo mundo pegar a doença. Isso aí é mudança de hábito. Na verdade, Fabrício, o que o brasileiro, o que nós todos no mundo precisamos entender é que a doença chegou para determinar outros hábitos. A determinação do hábito, ela não é do governo, ela não é do profissional da área da saúde, ela é da doença. Ou a gente faz, ou a gente está perdido. E o isolamento social não era nem para ser obrigatório, era para ser consciência de cada um, para quem pode parar, para dar saúde para quem não pode parar. Isso é um Exato. negócio que aqui no Brasil está muito difícil passar para as pessoas. O uso da máscara, a gente está vendo um comentário de uma menina falando que foi na farmácia, riram da cara dela, então é realmente muito difícil. Agora, tá bom, 44 dias mais ou menos, você está 45 dias em 42. lockdown, beleza. E aí, como fica a saúde mental? O que faz com a saúde mental? Existe essa preocupação na Itália? Governamental? Não? Vocês se ajudam? Isso é uma questão solidária? Isso é uma questão individual? Como vocês estão lidando com isso? Porque está começando em... Quem está levando isso a sério está ficando angustiado de estar em casa. Tá. Digamos assim, Rick, essa é uma fase, talvez seja a pior parte e que talvez isso vai ser afrontado depois. A prioridade foi desafogar o sistema sanitário. Essa é a realidade. O lockdown não foi para diminuir o contágio, entre aspas. Não, é porque o sistema sanitário estava finquá, não tinha mais onde colocar gente, então precisava parar todo mundo para diminuir o número de pacientes. Ponto. Aquilo que vocês viram na televisão, a Bérgamo, dos caminhões do exército com os corpos, aquilo foi real. Aquilo não foi brincadeira, gente, aquilo A foi gente fala real. isso. Aqui a gente tem que ter consciência de quando a gente via o nosso telejornal local, que o cemitério não tinha gente, não tinha lugar para enterrar o povo. E hoje aqui a gente fala só em cremação. Hoje aqui não se fala em enterro. Hoje aqui todo mundo é cremado, mas porque não tem lugar para enterrar. Quando foi o primeiro dia, quando foi dia 11 de março, estava aquele rebuliço muito grande em termos, todo mundo em casa, o que está acontecendo. Eu tive a oportunidade, eu fui no supermercado na primeira vez disso tudo acontecendo. Eu vou ser sincera com você, Henrique, a vontade é de você parar e chorar, porque eu liguei para o meu marido na hora, eu falei assim, me diz o que está acontecendo no fim do mundo, porque o que está acontecendo no supermercado é um desespero, tudo faltava e as pessoas esvaziando as prateleiras. Era assim. Era assim. Não que agora esteja ótimo, porque agora começa a faltar algumas coisas. Então você vai no supermercado, de repente você não tem trigo. É uma realidade. Então, o fator psicológico abala muito. Você tenta desviar a atenção para algumas coisas, até porque você estando em casa, se tudo está bom, se tudo está bem, é uma situação. Mas você estando em casa e de repente você começa a ter preocupações porque você tem uma empresa e você não sabe o que vai ser pagar as contas, então dá angústia. Eu nunca tive palpitação, doutor Henrique. Eu estou tendo palpitações de noite, mas eu entendo que é um movimento, que é um momento de estresse e que por mais que a gente ache que esteja tudo bem, então está tudo bem. Então, assim, não é fácil lidar com o psicológico. A gente tenta desviar a atenção, porque é o tempo todo a televisão passando sobre isso. Todo mundo fala sobre isso o tempo todo. Ainda que hoje na Itália
o lockdown é um fato. Ninguém fala mais sobre isso. Não é que tem polêmica sobre esse assunto. Hoje a polêmica em termos de economia. Governo, o que vai fazer, como é que não vai ser, e a União Europeia, e o Banco Central Europeu, e o MES, não MES, o que vai ser? Então, tem muita coisa acontecendo nesse sentido, prevendo a fase 2, que é a reabertura. Porém, Exato. prevendo a fase 2 de reabertura, nós não temos uma data ainda. Nós sabemos que até dia 3 de maio nós estamos sob esse decreto, o último decreto do dia 14 de abril, que até dia 3 de maio nós estamos em lockdown. Porém, nós não podemos garantir que dia 4 de maio a nossa vida torne ao normal. Ainda que essa seja a nossa esperança, porque eu não consigo imaginar que um governo consiga manter todo mundo em casa por 60 dias e mais, porque nós já vamos para 60 dias daqui a pouco. Então, é pesado. Porém, como é que fica a saúde mental? Tá bem, aí deixa eu... assim, essas faltas de alimento, falta de medicamento, elas são picadas no mundo, né? Eu estou lendo um bocado sobre isso para entender o que vai ser da nossa vida daqui 30, 45 dias. A China, que não produz praticamente nada, não faltou comida. Então isso não é uma realidade do mundo, porque o setor que mais vai ser injetado dinheiro é o setor alimentício. Os caras não vão parar, né? Lembrar que a mortalidade da doença é menos de 1%, na verdade. Então o cara que está lá no campo trabalhando, ele vai continuar trabalhando. O cara que está produzindo leite, ele vai continuar produzindo leite. Então não é uma realidade, só para não deixar o brasileiro desesperado, não. Vai faltar uma coisa ou outra, lógico que vai faltar uma coisa ou outra. Sim. Mas a fome, muito provavelmente, não é um problema. Por quê? Porque não é uma doença de veiculação hídrica. E segundo, não é uma doença que preocupa em relação a campo, em relação a quem está produzindo. As pessoas vão continuar produzindo, certo? Os insumos gerados para comer, eles continuam. Só para a gente se acalmar que provavelmente nós vamos passar dificuldade, vai ficar mais caro, mas a China está conseguindo comer. Então, não precisa chegar no supermercado agora e comprar 20 quilos de arroz. Não faz diferença para você comprar agora. Porque assim, falta, Henrique, porque o sistema logístico... Tem empresas que estão fechadas, então de repente a empresa que está fechada ela não vai fornecer, ou de repente vai diminuir o transporte, entende? Então é por causa dessa logística que de repente uma coisa ou outra falta. A gente eu descobri na Itália esses dias que só 3 empresas produzem fermento. Então faltava fermento, porque italiano vive de pão e pizza. Então, todo mundo foi comprar fermento, porque de pão e pizza não pode faltar. Então, faltou porque a gente foi descobrir que só 3 empresas na Itália produzem fermento. Entende? Então, até depois, produzir para a demanda que tem... Justo. Esses percalços vai ter, mas não é uma gripe aviária que vai matar todos os frangos do país, sabe assim? Não é isso, calma também. Tá bom, mas deixa eu... de alimentação. Vai. Isso aí, esse é meu medo. Tá bom, aí você falou um negócio e você é autônoma, você é empresária, você é dona e você deve ter funcionário, deve ter algo do tipo. Mas se tivesse. A pergunta como é que vocês fizeram com a parte econômica de quem teve que parar e principalmente para a parte econômica de quem tem que comer, que isso é uma super realidade brasileira. Que nós estamos aqui, o cara não consegue entrar no negócio para ganhar os 600 conto dele, porque o CPF dele não sei o que lá, aí o governo libera, aí ele não consegue, aí ele vai, no final das contas ele está parado na fila da Caixa Econômica, encostado no carro, conversando com a rapaziada, porque essa é a realidade do cara, o cara tem que sair de casa para ter 600 conto. Para ter 600 conto, bicho. Então, a realidade super preocupante no país são os aglomerados de baixa condição socioeconômica, que não só vão perder muitos empregos, como tem um contato, a densidade demográfica é enorme. Existe comunidade no país, por exemplo, que o metro quadrado tem 1 a 2 indivíduos no metro quadrado. Bicho, para disseminar a doença é um negócio desgraçado. Como é que vocês fizeram em relação à economia e em relação a esse indivíduo que não é que parou de trabalhar, é que ele não tem para comer? Como é que fez? Não, na verdade, assim, digamos que a Itália vive uma realidade muito diferente do Brasil. Então, o indivíduo de fome não morria aqui, porque ele tem um subsídio do governo para isso, entendeu? Então, digamos, o indivíduo que não trabalhava e que dependia de uma renda do governo para isso, ele já tinha. Nós que somos empresários e
que aconteceu? Nós tivemos uma autorização para bloquear tudo aquilo que era financiamento, o que a gente tinha para pagar, nós conseguimos parar. Só não parou conta de água, luz, telefone, isso não para não. Você tem que pagar do mesmo jeito. Porém, financiamento, nós podemos parar, ok? Até mesmo em termos pessoais. Se eu tivesse pessoalmente um financiamento, eu pedia para parar, porque é uma emergência, própria emergência COVID. O governo previu para os profissionais liberais e empresas uma indenitar, como eles dizem, indenitar de 600 euros, que, digamos assim, não é minimamente perto de um salário. Porém, é um tipo assim, você não vai pagar nada, pelo menos você tem 600 euros, digamos assim. Quem é funcionário, pode ser que tenha sido colocado em Cassa Integrazione, que é um sistema do governo que ajuda as empresas em dificuldade, não só na emergência Covid, mas já em outros momentos, que a empresa em dificuldade poderia pedir auxílio do governo, em que o dependente ficaria em casa um total de horas, coberto pelo governo, ganhando uns 80% do salário. E aí essas pessoas, mais os profissionais liberais, têm uma possibilidade de aderir a um fundo de cada comune, ou seja, de cada município, de bono despesa, que seria ticket de refeição para fazer compra de supermercado. Então foi liberado esse tipo de fundo. Porém, talvez assim, na minha região, na minha comune, que é no meu município, que tem menos gente, que tem menos pedido, eu tenho. Em outros municípios, tipo, eu moro fora de Treviso, 5 quilômetros, o meu comune se chama Carbonera. Carbonera tem muito menos residentes do que Treviso. Treviso próprio tem muito mais. A gente fala de uma diferença de 30, 40 mil habitantes. Então, no meu comune, de repente, eu ainda tenho fundo disponível. De repente, Treviso não. Entendi. Entende? Então, Fabrício. E depois também tem assim, a Cassa Integração, o governo ainda não conseguiu pagar o mês de março. Então, quem está nessa condição está tendo dificuldade. Está tendo dificuldade. Tá bem, mas a solidariedade aí é igual ao do brasileiro, porque o brasileiro é um cara muito solidário, né? O brasileiro é um bicho... tem essa preocupação, você encontra assim no Facebook, muitas pessoas colocam, não vá para a cama sem comer, se você tiver dificuldade, manda uma mensagem em privado que eu providencio, muita gente fazendo isso. Top demais, top demais. Quem tem dividido. Tá aí uma parte que eu acho que o brasileiro vai se salvar, é na tal da solidariedade. A gente tem um momento em que o brasileiro é muito apegado, o cara é muito carnal, né? Muito visceral. Sim. Isso importa. Bom, tá bom. Na outra mão, isso é na mão de quem parou de trabalhar. Isso é na mão do cara que é empresário e teve que fechar a porta. É o cara que está tendo dificuldade. Na outra mão está um cara que precisa trabalhar. É um cara do setor alimentício, é um cara da farmácia, é o cara do hospital, é o cara do ônibus, é o cara do caminhão, é o cara do... existe uma orientação governamental em torno desse cara? E se você souber quais são, Fabrício? Sim. Porque aqui nós estamos encarando um governo, Fabrício, deixa eu explicar, eu sei que você sabe, né? Mas só para contextualizar, nós estamos encarando um governo, um plano de governo que está afirmando, quase que categoricamente, que nós temos um grande problema chamado falta de dinheiro. O Brasil não é uma potência, eu ainda acho que é uma potência, mas está se preocupando com a coisa de comer, com a coisa da violência, com a coisa do... E aí existe uma certa pressão econômica da gente sair para a rua. E boa parte está saindo para a rua. Então hoje, por exemplo, a gente teve liberado aí grande parte dos municípios do Espírito Santo foram liberados a abrir o comércio a partir de hoje, pelo governador. E a gente sempre tem que pensar que a gente está 12 dias atrás da doença. Quem está doente hoje vai precisar de UTI daqui 15 dias. Se Deus me livre guarde, precisar da UTI, né? Se for a parte dos 2, 3% que precisa da UTI. Então a minha preocupação é assim, beleza, eu não estou vendo o Brasil fazer o caminho que a Itália, a Alemanha fizeram, que é para tudo, lockdown, desafoga o sistema de saúde, desafogando, dá tempo de pensar em terapia, vacina, economicamente, planejar e abrir o comércio. O que nós estamos fazendo fizemos 2 semanas
de um movimento de isolamento social importante, que foram as 2 semanas últimas de março. Quando as últimas 2 semanas já fizemos um isolamento que seguramente 50% da população estava na rua, e agora nós estamos piorando isso para 30%, 40% da população na rua. E já está se pensando em abrir um comércio. Peraí. O mundo inteiro olhou a doença numa catástrofe tremenda, travou tudo, desafogou para depois liberar. Eu estou afogando. Eu tenho o Nordeste e o Norte já com 90%, 95%, 99% dos leitos ocupados, e agora que eu vou liberar? Então, na minha cabeça, nós estamos de verdade considerando que Deus é brasileiro, porque se ele não colocar a mão, meu filho, nós estamos perdidos. Infelizmente, a única notícia que nós, da área da saúde, tecnicamente falando, conseguimos dar é isolamento social. Nós não temos remédio, nós não temos vacina, nós não temos leito a mais. Se a gente fizer leito a mais, esses leitos a mais não são suficientes. Nós vimos isso em grande parte do mundo, gente morrendo dentro de casa porque não tinha atendimento. E nós não estamos fazendo esse movimento. Aí eu te pergunto, se a gente tiver que sair de casa para trabalhar, como é que está sendo feito isso aí? Então, isso é uma preocupação muito grande e quem está trabalhando hoje já está fazendo tipo um laboratório para a fase 2. Digamos, eu tenho meu marido que trabalha, ele é responsável de uma plataforma de um supermercado que distribui para todas as filiais. Eles foram divididos em 2 turnos diferentes. Porque aí, se uma pessoa se contagia em um turno seria, você entende, né? Que é turno, tipo, horários diferentes. Se um se contagia, não é que para toda a produção, toda a linha de produção, para só aquele turno. Porque aí, obviamente, entrando em contato com o contagiado, todo mundo tem que parar e fazer a quarentena. Então, eles dividiram todo mundo, digamos, em 2 turnos, porque aí são duas esquadras diferentes. Primeira coisa. Segunda coisa, todo mundo trabalha de máscara e luva. Todo mundo entra para trabalhar depois que foi medida a temperatura. Fantástico. Isso não sou eu, isso já está acontecendo porque Tony, ele continua a trabalhar desde sempre, ele não parou. Então, ele está passando por isso desde março. Foi da 2ª semana de março em diante que eles já foram divididos e já começaram com o discurso da temperatura. Todo mundo entra para trabalhar, depois de for medida a temperatura. Acima de 37,5, volta para casa. A orientação é não ir para o hospital, para o pronto-socorro. Aqui a nossa sanidade pública é dividida em médico de família, então, não médico de família exatamente, a gente chama médico de base, porque cada um pode escolher o médico de base que quer. O meu não necessariamente é o dele, então, do meu marido. Então, se por acaso ele se contagia, ele tem que ligar para o médico dele. E aí é o médico dele que vai passar todas as orientações daquilo que ele tem que fazer em casa, sem ir para o pronto-socorro, porque de repente lá ele pode fazer uma transmissão enorme. Então, Lógico. Quem sai para trabalhar hoje é dividido em turnos diferentes, com mesuração de temperatura, máscara, luva, álcool gel é distribuído em todos os lugares. Supermercados, você não entra no supermercado sem luva e máscara. E se no caso a pessoa não tem a luva, porque de repente eu posso não ter a luva, a gente tem o álcool gel e o supermercado é obrigado a disponibilizar as luvas para todo mundo que entra. Isso é também uma regra que já foi divulgada, por exemplo, para mim. Quando eu for abrir a clínica, eu tenho que fazer uma sanificação do ambiente. Obrigatório, não uma sanificação que eu vou esborrifar qualquer coisa. Não, eu tenho que chamar uma empresa certificada com tudo aquilo que é o produto químico por lei decretado que pode ser feita a sanificação. Eu já vou ter que ter disponível para a clientela luvas, máscaras, álcool gel e cobre-sapato. Próprio. Não sei como é que é, cobre-scarpe. Então, eu já tenho que ter isso tudo pronto, porque na hora que eles falarem, pode abrir, vai ser assim. Fantástico. Porque já é assim.
Então, é assim, a gente fala de mudança de cultura, mudança de hábito, porque, na verdade, Henrique, a gente pensa que as pessoas não lavavam as mãos. Então, você É pensa que você isso tem que aí. colocar como regra, lava as mãos. É isso aí. Então, assim, a gente volta aos bons hábitos, né? É lavar as mãos o tempo todo, é se higienizar o tempo todo, é se proteger o tempo todo, evitar esse negócio de passar a mão no olho. Isso tudo é falado o tempo todo e tem sido assim. Digamos que hoje nós estamos passando por uma reeducação. Para quando tiver a fase 2 da reabertura, nós já estaremos prontos para viver essa realidade. Justo. Fabrícia, como está em relação à saúde e eu estou dizendo em relação a leito, a EPI, a quantidade de profissional, a realidade do sistema de saúde e já emenda falando para nós, que 200 pessoas perguntaram, como é que está hoje? Qual é o panorama hoje da Itália? Como vocês estão em relação à doença hoje? Sua Não, percepção, percepção governamental, do sistema de saúde, como está isso? Henrique, hoje as coisas estão muito melhores. Muito melhores, a gente desafogamos realmente o sistema. Hoje, em termos de terapia intensiva, a gente tem espaço à vontade. Infelizmente, a gente fala assim porque a gente já sabe que não vai acabar. Hoje eu baixei uma tabela justo de hoje. Deixa eu ver aqui, no Vêneto, digamos assim. Hoje a gente está com pessoas internadas com sintoma, 1.200 pessoas em todo o Vêneto, em toda a região Vêneto. É muito pouco para aquilo que já foi. Deixa eu ver assim, mortos. Mortos não, deixa isso para lá. Mortos não. Tem bastante. Porém, terapia intensiva, que esse é um número muito importante. Nós estamos só com 163 pessoas em toda a região Vêneto. Entendi. Região Vêneto, eu falo província de Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo e Belluno. Província. Nós estamos falando de Então, quer quantos mil dizer, habitantes, mais ou a gente está menos? falando região Vêneto, quase 5 milhões de habitantes. Minha Quase nossa, que 5 beleza. milhões de habitantes, a Minha gente está nossa, com 163 pessoas em terapia intensiva. A sensacional. realidade não era essa. Não era essa. Hoje, no Vêneto, nós chegamos a 1.182 mortos no total. No total. Tá bem, Para o Fabrícia, e total, quando. pensa. Desculpa, pode falar. Não, vai. Eu estava falando assim, do total de testes que foram feitos, porque isso também eu tenho aqui. São 277 mil testes feitos. É o segundo lugar depois da Lombardia, que fez 290 mil. Mas pensa que a população da Lombardia é de 10 milhões de habitantes. Tá bem. Eu consigo ter dimensão de número, porque para mim é. Não, se você Fabrícia, deixa quiser eu ter uma. depois, eu tenho os dados todos. Fantástico, fantástico. Se você quiser Fabrícia, depois. tá bom. Aí assim, ó, eu não tô falando de Rede Globo, SBT, daí da Itália, não. Eu tô falando de mídia. Tô falando de dado técnico. Quem vai na rede de televisão, ou quem divulga dado, ou quem publica alguma coisa, tecnicamente falando, o cara que tá contando, contabilizando, ele culpa essa redução drástica e esse controle a quê? Culpa sempre por causa do Ele isolamento social. Isso fantástico. todo mundo fala. Henrique, não tem dúvida. Não tem dúvida de que o isolamento social é não necessário. É imprescindível. O contágio vai acontecer. Vai acontecer. O número de doentes vai ter. Vai ter. Porém, uma coisa é você atender outra coisa é você atender 100. Outra coisa que eu acho assim, importantíssimo estar falando que foi muito divulgado na mídia com relação à imunidade, que o vírus ele se aproveita de uma baixa imunidade. Mas eu me pergunto muito quantos podem garantir uma qualidade imunológica para falar eu sou imune. Mas quem somos nós? Porque se eu fico pensando que um vírus da herpes, ele pode se apresentar a qualquer momento, qualquer um pode ter uma herpes em um momento de estresse.
Então, Isso aí tipo não vale assim, nem a pena. Isso não vale nem a pena. porém é uma realidade que as pessoas têm que ter noção que pode ter um físico de atleta, e eu não estou fazendo apologia a nada e a ninguém, que a gente não pode garantir o que é imunidade, que a nossa imunidade seja melhor do que qualquer outra, Não, para quem sabe? não é médico ou para quem não está acompanhando, não tem um caso de atleta no mundo só, não. Tem caso de corredor de maratona, pra você ter ideia O de futebol, mortalidade. o nosso futebol de Série A foi parado por causa de contágios nos atletas de Série A. A gente está Bom, falando de Juventus, é. Tá bom, Fabrícia, Neymar e tudo. nesse panorama geral, tem perspectiva de voltar? Eu não estou falando oficial, não. Tá tendo um burburinho de que vamos voltar? Por exemplo, Sim, você como empresária já está se virando para arranjar os tais serviços, propé, sim. luva, máscara para todo mundo? Então, a gente não sabe ainda uma data, a gente tem esperança que dia 4 de maio eles deem o ok para a gente recomeçar. Porém, não é ainda 50 dias depois. oficial. Não é oficial. Isso é uma esperança. O que eles estão falando, a fase 2 ela vai acontecer, mas a gente não sabe ainda quando. A gente tem se preparado porque a gente espera que aconteça o quanto antes. Porque eu acho assim, Henrique, é muito difícil quando a gente fala de economia de país, de gerência, porque eu acredito, eu não queria estar na pele de nenhum governante hoje, não. Eu Não, não eu queria estar falo na isso. pele, porque você ter grandes problemas sociais, grandes problemas econômicos, com uma crise sanitária desse tipo. Gente, é uma coisa que eu não critico nenhum deles, eu vou ser sincera com você. Eu Não, é não super critico difícil. porque eu acho que é uma situação que só Deus para tirar a gente disso. É isso aí. E eu acho que a gente hoje, mais do que se preocupar em criticar quem está governando, é pedir que Exatamente. Deus dê sabedoria para esses indivíduos fazerem o melhor. E pedir que Justo. Deus proteja, porque não tem outra. É, Porém, Fabrício, tá complicado. bom, ó, só para a gente ir terminando, que eu queria te dar uns 5 minutos assim, para você falar o que você quiser. Para quem está nos escutando, a intenção da live foi literalmente fazer um comparativo. E não é um comparativo para olhar para a grama do outro e achar que ela é ou mais verde ou menos verde. É um comparativo para que a gente aprenda com a doença. Nós temos um grandíssimo benefício de estar sempre 2 semanas atrás de algum epicentro pior do que nós. E na Itália nós estamos 30 dias antes. Então o que Fabrícia está falando de estar 40 dias, nós nem começamos esses 40 dias de lockdown completo. Então é importante que a gente olhe para o que Fabrícia falou até agora e a gente consiga manejar os nossos passos. Os passos da gente não pode, a gente não pode tentar reinventar a roda. A roda já existe, ela já está rodando. Olha para ela e vê como ela está rodando. Então, na minha cabeça, eu infelizmente sou um defensor do isolamento social, crédulo, porque infelizmente nós não temos outra notícia para dar. E quem não está acreditando nessa única notícia que nós temos para dar, não está segurando a única boia que o salva-vida mandou pro cara. Não tem outro jeito. Eu conheço gente que não acredita, não acredita, não acredita, e que 2, 3 dias depois olha e fala assim, minha Nossa Senhora da Penha, fulano está internado na UTI e está grave. Nós vamos precisar internar um parente, um amigo na UTI, porque eu não sei se todo mundo está entendendo, mas quando interna, meu amigo, você dá tchau para o seu parente na porta. Você não vai junto com ele. Até o dia que ele vai ser enterrado. Você só vai saber que ele foi enterrado, que ele morreu por telefone, porque você não vai lá. Os cemitérios vão começar a não deixar, nós não vamos internar as pessoas. Nós não vamos enterrar as pessoas que a gente É gosta. verdade. E vai ser preciso chegar nesse nível, mesmo a gente entendendo que tem países que passaram por isso. Juro por Deus que nós estamos deseducados a esse ponto. Na minha cabeça, assim, isso é uma irrealidade. Eu não consigo entender como o brasileiro conseguiu ver 2.500 mortos em Nova York, no estado de Nova York, bicho. 2.500 mortos em 24 horas. Isso dá 1,8 morto por minuto.
dá quase 2 minutos, 2 mortos por minuto em 24 horas. E nós não estamos entendendo, nós vamos peitar a doença e nós vamos ter que passar por isso, nós vamos ter que ver o caminhão do exército, porque a gente está acreditando no número oficial. O número oficial não vale de nada, gente, pelo amor de Deus. Enfim, é para que a gente se sensibilize a acreditar que cutucar o vizinho, cutucar um familiar, avisar as pessoas, faz parte da nossa responsabilidade. Não deposite isso no governante, não é culpa só dele. Fabrício, seus momentos finais aí, você tem 5 minutos exatos. Nossa, isso tudo. Não, assim, fala o que você quiser, do jeito que você quiser. Alguém perguntou aí de discurso da hidroxicloroquina. Então, o Vêneto, ele também foi uma das primeiras regiões a aprovar diversos protocolos medicamentosos diferentes ao mesmo tempo. Então, a última vez que eu falei com o Henrique, se eu não me engano, era por volta de 22 de março, eles estavam provando 6 protocolos diferentes, do qual um deles era com a hidroxicloroquina, ou mais de um deles, porque eles não divulgaram quais eram os protocolos. Então, hoje o Vêneto tem sido muito aberto a todas as possibilidades terapêuticas que apresentam. Hoje eu estava ouvindo aqui no telejornal também, parece que na Suíça eles já estão testando uma vacina que eles já estão para disponibilizar em junho. Não sei se vocês já estavam sabendo disso, isso foi uma notícia de hoje. Porém, já foi testada em animais, não foi testada ainda em humanos. Porém, esperamos em Deus que possa ser realmente uma proposta séria e com objetivos claros. O que eu tenho para falar para vocês, assim, como conclusão final, é que é sério, se espalha. Infelizmente, tem lugares que se espalha mais, outros se espalham menos. E eu acho que a ciência ainda não conseguiu determinar todos os porquês dessa virose. Por que se dissemina mais aqui do que ali? Infelizmente, a gente não tem todas as respostas. O que a gente pode fazer de modo responsável? E aí eu só uso essa palavra porque é uma questão de responsabilidade consigo mesmo e com o outro. É de se isolar o máximo possível. E como o Henrique falou no início, eu me isolo até mesmo como responsabilidade daqueles que não podem se isolar. E a gente tem que pensar nisso, porque se existem pessoas que precisam mais do que eu, então eu faço um passo atrás e deixo na frente quem tem que fazer. Quando começar a faltar, eu peço que vocês não fiquem apontando o dedo, porque não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Se eu não olho para mim e reconheço a minha culpa, primeiro de tudo, eu não posso olhar para o médico, para o socorredor, para o político, para o governador, para o presidente, porque tem que começar de cada um de nós. E essa é a consciência que talvez o coronavírus esteja fazendo a gente mudar, porque começa a não lavar a mão e começa para a gente olhar para o nosso próprio umbigo, porque se eu lavo a minha mão, eu limito um contágio. Gente, isso é muita responsabilidade para a gente estar colocando nas costas do outro. Então, eu acho que talvez maior do que uma crise sanitária, eu acho que é uma crise das nossas responsabilidades no mundo que a gente vive. O que eu posso fazer para limitar tudo isso hoje? Eu posso ficar em casa, eu posso lavar minhas mãos, eu posso usar uma máscara, porque isso vai limitar. O que eu posso fazer, eu vou fazer. Na responsabilidade de não passar para outras pessoas o que eu posso ou não ter. Então depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Outra coisa que para mim assim, é imprescindível, que é aquilo que eu já tinha comentado com você, Henrique. Eu acho que é um momento de fé, de ter fé. Quem professa a mesma fé que eu, porque eu tenho fé que Deus vai trabalhar na gente aquilo que a gente precisa ter trabalhado. Eu não falo nem em cura, mas é trabalhar na gente o que a gente precisa ser mudado. E que isso seja realmente um momento de transformação. Que eu preciso ser reeducada, que assim seja. Que assim seja, na consciência 15 segundos. de cada um. Falei tudo que eu queria falar. Foi um prazer. Muito obrigado. Deus te abençoe. Boa Amém, sorte. vocês também.
Vocês também. Rapaziada, sexta-feira às 18 horas com uma menina que está na Alemanha.